Aviso: este episódio contém relatos de violência sexual. Uma mulher trabalha em um quartel ou em uma delegacia, cercada de homens que vestem o mesmo uniforme ou usam o mesmo distintivo que ela. Então, ela é assediada por um colega, ou pior, é violentada por um colega. Mesmo conhecendo o espírito de corpo que a rodeia, ela decide denunciar o agressor. Mas, em vez de apoio, o que recebe é silêncio. E como se não bastasse, por vezes, retaliação. Essa dupla violência aconteceu com dezenas de mulheres que trabalham nas forças de segurança no Brasil, com policiais civis, militares das Forças Armadas e agentes federais, sempre do sexo feminino. O UOL teve acesso a mais de 100 denúncias de crimes sexuais cometidos dentro das corporações de segurança e registradas ao longo dos últimos 15 anos. Qual a proporção dos acusados que acabaram condenados, na sua opinião? Adivinha? 1 em cada 4 foi condenado, não mais do que isso. A investigação é do repórter Herculano Barreto Filho e revela como o sistema que deveria proteger as vítimas muitas vezes protege o agressor. Quando não silencia, blinda o denunciado e pune quem o denunciou. Herculano Barreto Filho está aqui hoje para nos contar essa história e explicar por que denunciar um crime dentro das polícias ou das Forças Armadas ainda é um risco para a vítima. Seja muito bem-vindo ao UOL Prime, Herculano. Obrigado, tudo bom? Eu sou José Roberto Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Herculano Barreto Filho, vamos começar por um caso real para as pessoas terem dimensão do tamanho do drama que essas mulheres enfrentam. Conta pra gente a história de uma policial que sofreu tripla violência lá em Buritizeiro. Onde fica Buritizeiro para começar, né? Buritizeiro é um município no interior de Minas Gerais. Ela trabalhava como escrivã na delegacia desse município e passou a relatar assédio sexual de um colega de trabalho. Policial civil? Isso, um policial civil que atuava dentro dessa delegacia. O que o cara queria? O cara convidava ela para sair, queria que ela largasse o namorado para que ficasse com ele. E após resistir a essas investidas, ela relatou que passou a sofrer assédio moral por parte desse colega. Como assim? Ele começou a dizer que ela era fraca, que ela era uma mulher e ela não poderia trabalhar na delegacia, que ela era emotiva demais, enfim, uma série de... Ou seja, ele não teve sucesso nas investidas sexuais e aí passou a tentar desqualificá-la e diminuí-la para ver se, sei lá, ela pedia demissão. Isso. E aí esse assédio moral foi acontecendo ao longo de 1 ano, 2 anos. 1 ano? Mais de 1 ano. 2 anos em que ela continuou sofrendo aí assédio moral por parte desse colega na delegacia. E aí ela decidiu denunciar porque ela não aguentava mais. Ela já estava tomando medicamentos controlados, ela já estava tendo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Quer dizer, ela já tinha sequelas psíquicas vindas do duplo assédio. Isso, exatamente. Porque começou como sexual e depois ele continuou assediando moralmente. Aí ela tomou coragem e decidiu denunciar o caso. Ela levou o caso aí para a corregedoria da Polícia Civil. Esse caso começou a ser investigado. Ela deu o depoimento dela contando o que tinha acontecido. Outras pessoas na delegacia também contaram como era a dinâmica dentro da delegacia. Reforçando a versão dela ou a versão do Reforçando a versão policial? dela. Mas a questão do assédio sexual era algo que só ela falava. Essas outras colegas de delegacia relatavam ali uma certa perseguição por parte dele em relação a ela. O assédio moral. O assédio moral. E aí, o que a Polícia Civil fez durante esse caso? Simplesmente ouviu a versão da vítima, a versão das testemunhas e a versão do colega que era acusado de assédio sexual. E nada mais fez. Então esse caso ficou parado. Mas peraí, com que propósito a polícia ouve várias testemunhas, acusação, defesa e terceiras partes e não faz nada com essa informação? Pois é, acompanhando a documentação processual, foi possível verificar que apenas as vítimas foram ouvidas. Houve o depoimento ali da vítima, o depoimento do acusado de assédio sexual e também o depoimento de outras pessoas que também trabalhavam na delegacia. E morreu nisso? Morreu nisso. Ninguém mais investigou, não houve... Que não teve denúncia? Não teve denúncia. O caso acabou prescrevendo por falta de provas. E aí, o que aconteceu com a escrivã? Aí
a escrivã continuou trabalhando na delegacia por um tempo, até que um dia ela foi encontrada desacordada dentro do banheiro da delegacia e ao lado de medicamentos. Medicamentos controlados que ela tomava justamente por causa das sequelas desse processo de assédio continuado durante anos. Isso. A partir disso, ela acabou sendo internada numa ala psiquiátrica da Polícia Civil. E foi aí que ela sofreu uma nova violência. Não pode ser. Ela já tinha sofrido dupla violência, porque tinha começado com uma violência sexual que tinha se transformado numa violência moral. Durante anos, ela denuncia, não acontece nada. Passa por todo o constrangimento de dar o depoimento, etc., mas não tem nenhuma consequência. Aí ela cai no banheiro e fica desacordada em função dos remédios que ela foi obrigada a começar a tomar por causa disso. Daí é internada e é assediada pelo médico? Isso, foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou nessa ala psiquiátrica e relatou ter sofrido assédio sexual do médico que deveria estar preservando ali, estar cuidando da situação dela. Então, esse caso ele está sendo investigado. Esse caso, existe uma investigação na Polícia Civil em andamento para apurar esse caso que ocorreu agora, em janeiro desse ano. Quer dizer, a parte de tudo que ela sofreu na delegacia não deu em nada. Aí vai para o hospital, é assediada de novo por uma segunda pessoa, agora um médico, e esse caso ainda está em aberto e a gente não sabe se vai dar em nada ou vai dar em alguma coisa. É isso? Sim, exatamente. Até que ponto esse caso, que é chocante, né, porque é uma tripla violência e que até agora não teve consequência para os agressores, ele é exemplar dentro de toda a longa investigação que você fez? Eu acredito que esse caso ele ilustra de uma forma muito clara o que acontece com uma pessoa dentro das forças de segurança que decide denunciar um caso de assédio sexual ou de importunação sexual. O que a gente percebe é que existe uma tentativa de blindagem aos agressores e também existe uma perseguição institucional a quem decide denunciar, o que não deixa de ser uma ironia, porque a gente está falando de instituições que, em tese, devem investigar crimes. Sim, e preservar a segurança das pessoas, a começar dos seus próprios pares, né? Exatamente, mas o que acontece quando o crime acontece dentro da delegacia, dentro do quartel do Exército ou dentro de um batalhão da PM? Você conta uma outra história que mostra como o espírito de corpo atrapalha na investigação das denúncias. É um caso de um delegado, não é isso, da Polícia Civil de São Paulo, que é recordista em número de acusações contra ele por assédio sexual. Sim, o que acontece? Ao longo dessa apuração, eu fui buscando informações em sindicâncias, em investigações da Polícia Civil, em processos na Justiça, e com base nesses casos, a gente conseguiu verificar quem é quem. Quem são esses agressores, né? Você listou quantos agressores? Foram 51 agressores. Porque tem mais casos? Existem recorrências, né? Então, a gente está falando aqui de 107 vítimas de 51 agressores. Por que tem essa diferença de números? Porque os agressores, na maioria das vezes, eles são reincidentes. Eles atacaram 2 ou mais vítimas. Então, existe essa recorrência que faz com que o número de acusados de assédio sexual ou importunação sexual seja menor em relação ao número de vítimas. Isso por si só já é chocante, porque mostra que é a consequência direta de não haver consequência por parte das autoridades quando recebem uma denúncia das vítimas, né? Sim, e também indica uma possibilidade de subnotificação, porque se a gente verifica que metade dos casos são de acusados por 2 ou mais vítimas, a gente pode deduzir aí que existe um universo muito maior por trás dessas denúncias, levando principalmente em consideração os relatos aí de perseguição institucional, de adoecimento mental e até nos próprios depoimentos das vítimas, onde elas falam claramente que têm medo de sofrer retaliações caso levem a denúncia adiante. E não são casos banais, assim, de uma frase, 2 frases, são casos que se arrastam ao longo dos anos, de tempo, quer dizer, é uma coisa persistente, a pessoa é torturada psicologicamente quase todo dia ao longo de um longo período de tempo, é isso, né? Exatamente, os casos eles são recorrentes e também passam a impressão de que existe ali uma certeza da impunidade, porque o agressor ele não se constrange na primeira investida, ele não se constrange em atacar apenas uma vítima, ele tem a certeza de que haverá impunidade, de que ele poderá continuar assediando essas vítimas.
Agora vamos então lá para Assis, porque nesse teu extenso levantamento aí que você achou 51 agressores, ninguém conseguiu a façanha, no péssimo sentido, de agredir mais pessoas do que esse delegado lá de Assis. Quem é esse cara? O delegado Newton Calazans. Esse delegado, ele foi acusado por 8 vítimas, de acordo com o levantamento. A gente conseguiu identificar 8 mulheres que o denunciaram por assédio sexual. Todas policiais ou colegas de trabalho? Não diria colegas de trabalho, mas todas subordinadas a ele, porque ele é o delegado, ele é o chefe. Mas então, trabalhavam na delegacia. Trabalhavam na delegacia. Ele era superior hierárquico de todas as 8. Isso, acho que quando a gente fala em colega, até é um gancho bom para a gente falar sobre essa relação entre vítima e agressor. No levantamento foi possível verificar que 97% dos casos foram cometidos por superiores hierárquicos. Quer dizer, é mais covardia ainda, né? O cara conta com a impunidade porque ele é o chefe. Ele é o chefe, ele que manda ali. E o que o delegado Calazans fazia? De acordo com os relatos, a gente fala aí em 8 vítimas, é importante dar essa explicação de uma forma mais técnica. São 8 vítimas que denunciaram assédio sexual ou importunação sexual por parte do delegado Newton Calazans. Mas ele foi investigado por apenas 3 desses casos. Havia materialidade em 3 casos. Sim, os outros 5... Por motivos variados. Não foram adiante. Em um dos casos, porque a violência sexual tinha ocorrido há muito tempo e o crime prescreveria, que também é um detalhe importante para a gente destacar, porque são crimes com uma pena muito baixa. Em média, 2 anos de reclusão. E o prazo de prescrição é proporcional à pena. É proporcional à pena. Então, assim, tempo pequeno é possível já prescrever o caso. Quando eu cheguei para trabalhar naquela delegacia, eu lembro que ele sempre teve um comportamento muito estranho, porque ele sempre pegava demais na cintura, aquela coisa de vir encostando diferente, né? Ter uma malícia diferente, mas o pior de tudo, né? Nem isso, é que o que já não bastasse ser terrível, é que ele fazia questão de todas as vezes que ele cumprimentava, ele vinha para abraçar e aproveitava para passar a mão no peito e na bunda. E isso se manteve por 5 anos. E eu escutava outras vítimas relatando situações em que ele passava a mão nelas também, em que ele também estava abusando. Todas as pessoas no meu entorno tentavam me desencorajar, né? Todo mundo ali na delegacia falava que jamais deveria tentar comprar briga com um delegado, que eu jamais teria força para combater com ele. Só que eu não aguentava mais e eu acabei denunciando. E mesmo depois da condenação criminal dele, condenação criminal, administrativa, civil, tudo, nada disso mudou a percepção dos colegas, né? Ao longo desse trajeto aí eu tive que fazer uso de medicação controlada, assim como outras vítimas que continuam fazendo uso de medicação, além de acompanhamento psicológico. Eu sinto que é muito triste e foi, obviamente, muito difícil passar por tudo isso. Mas hoje o que me tranquiliza um pouco para olhar para essa situação e me sentir como eu me sinto agora é saber que a gente rompeu um ciclo e passou a dar força para outras vítimas que não teriam coragem de falar se não fosse esse movimento que a gente iniciou naquele lugar. A história que você está contando, que se repete, os padrões que você identificou, isso é muito importante na sua reportagem, porque não é uma coleção de casos episódicos, você identificou padrões, é que os casos são repetidos, os agressores se repetem, as agressões se repetem, duram muito tempo, a vítima resiste, demora para denunciá-los, às vezes demora tanto que até prescreve. Foi o que aconteceu com uma das vítimas do delegado Calazans. Mas vamos contar então a história das 3 cujas investigações foram adiante. O que aconteceu? Em meio a esses relatos existem aí cenas bem chocantes desse assédio. Por exemplo, uma das funcionárias da delegacia, para uma delas ele disse que queria imaginar ela só de calcinha e sutiã com a arma ao lado. Essa funcionária da delegacia, ela acabou passando por distúrbios psicológicos e psiquiátricos e por conta disso ela engordou mais de 40 quilos, ela sofreu aí e sofre até hoje com as consequências para a saúde mental dela. Esse caso foi parar na justiça ou morreu também? Esse caso não foi adiante. Ela levou muito tempo para ter coragem para falar e isso fez com que o caso prescrevesse, que também é uma conduta bem típica desses casos e que ajuda na subnotificação.
situação. A vítima ela é atacada, ela sofre o assédio sexual, ela leva muito tempo para fazer a denúncia porque ela está num meio que não a protege e por conta disso... E que considera aquilo normal, né? E que considera aquilo normal e que em alguns casos vai até persegui-la se ela decidir denunciar. E ele teve então alguma condenação? O delegado Newton Calazans foi condenado a 3 anos e 7 meses pelo crime de importunação sexual por 3 das vítimas, 3 das 8 vítimas. O caso foi transitado e julgado após uma reforma em segunda instância. O que aconteceu com ele? Ele chegou aí para cadeia, não? Ele recorreu ao caso e segue em liberdade. E foi afastado? Foi afastado. Precisaram 8 denúncias de 8 vítimas diferentes. Só 3 chegaram à justiça e resultaram em condenação para que ele fosse afastado e parasse de repetir o que fazia aparentemente com mais pessoas. Exatamente. Isso mostra o quê? Isso é um retrato daquilo que se repete, é um retrato desse estudo, porque mostra todas as camadas desses casos, que é o seguinte, tentando falar de uma forma bem resumida, a vítima sofre a violência sexual, ela reluta em denunciar porque ela está dentro de um ambiente que a oprime e não a protege. Ela sofre o adoecimento psicológico e psiquiátrico, passa a fazer uso de medicamentos para poder lidar com os distúrbios mentais que ela passa a lidar após o assédio. Porque a tortura é permanente. A tortura é permanente, o ambiente a oprime e protege o agressor. Após isso, ela denuncia. Após a denúncia, ela sofre uma perseguição institucional. Porque isso os colegas que a gente não sabe que denunciaram, né? Porque muitas, exatamente, né, aparentemente nem devem chegar lá, porque a história que você conta é justamente de a pessoa que é oprimida pelo ambiente, não é só um cara, né? É todo mundo que está em volta de alguma maneira conivente com isso. Uma das vítimas do delegado Newton Calazans relatou que tentou ser convencida por outros colegas de trabalho a não levar o caso adiante. Os colegas falaram os próprios colegas diziam, olha, ele é um senhor, você vai acabar com a vida dele e ele não se levar o caso dela. adiante. Exatamente. E aí, após denunciar, ela levou a marca da pessoa que teve coragem de denunciar, mas não de uma forma positiva. As vítimas continuam nas corporações ou a tendência delas é sair? A tendência delas é sair, mas as que continuam sofrem essa perseguição institucional. O caso dessa vítima que eu estou narrando, ela continuou, ela foi transferida para uma outra delegacia, mas mesmo transferida, ela sofreu a perseguição institucional. Após o expediente, era comum ela encontrar a roda da moto dela cortada, era comum ela ser isolada pelos colegas, que a tratavam de uma forma irônica, ela era isolada, ela passou a ser isolada e tratada como uma pessoa que cometeu um crime, não o contrário, não como uma vítima de um crime que deveria ser protegida naquele ambiente. Bom, a gente contou 2 casos envolvendo policiais, né? Em que as policiais ou são vítimas ou os policiais são os agressores, né? Mas você relata casos também envolvendo as Forças Armadas, especialmente chocante o caso de uma sargento do Exército em Natal, no Rio Grande do Norte. Qual que é a história? Isso. Esse é um caso curioso e importante de destacar, porque ele faz parte de um universo aí de 6 casos em meio a esse levantamento, em que as pessoas responsáveis pela denúncia foram acusadas na justiça por crimes de injúria ou difamação. E aí de vítimas elas passaram a ser consideradas autoras de crime de acordo com a lei. Quer dizer, 6 mulheres que tiveram a coragem de denunciar terem sofrido assédio sexual, acabaram sendo elas vitimizadas de novo, se tornando acusadas de terem cometido um crime. Exatamente. Então, o que aconteceu com essa sargento do Exército em Natal foi que ela passou a relatar que está sofrendo violência sexual por parte de um tenente. E aí abre aspas. Tenente é um superior hierárquico, né, na carreira militar ao sargento, tá acima dela. Isso. Abre aspas para aquilo que foi relatado. Ele teria tocado no seu ombro, a empurrado contra a parede e apertado o seu braço. Em seguida, teria passado as mãos nos seus cabelos. Fecha aspas. E mesmo após esse caso ter acontecido, ela não queria denunciar. Ela só decidiu relatar às autoridades após passar por essa violência repetidas vezes, né? Quer dizer, não foi uma vez só que o cara deu esse apertão nela. Não foi. Foram várias vezes. Aí eu gostaria de dar voz a essa vítima. Sim. Eu queria dizer o que ela falou em uma das ocasiões. Vamos abrir aspas para ela novamente. E ela disse: chorei muito e estava sem reação. Fiquei com esse sentimento guardado por dias.
dias, até que relatei o que tinha acontecido a um colega. Porém, pedi segredo, pois estava com muito medo da repercussão do assunto e achava que poderia ser prejudicada. Ou seja, na própria fala da vítima, está muito claro aí esse retrato, esse quadro de uma pessoa que se encontra em uma situação onde existe um padrão de comportamento em que as vítimas são também perseguidas institucionalmente. Quer dizer, ela já sabia que mesmo que ela denunciasse as repetidas agressões, né, os repetidos assédios, podia dar ruim para ela, não para o acusado. Exatamente. E o que aconteceu? Bom, então a partir do momento em que ela denunciou o caso, foi aberta uma sindicância para apurar o que tinha acontecido naquele ambiente do Exército de Natal, no Rio Grande do Norte. Outras testemunhas falaram e elas, embora não confirmassem o caso de assédio, porque o assédio, isso é uma coisa importante para deixar claro também. Na maioria das vezes, o assédio acontece apenas entre o assediador e a vítima. Não existem testemunhas. Não tem testemunha, não tem câmera, não tem microfone. Não tem pessoas observando aquilo. É uma cena ali em que o agressor percebe que ele tem uma janela de oportunidade e ele ataca a vítima, porque ele sabe que não tem ninguém ali para presenciar. Então é a palavra de um contra o outro. É a palavra de um superior hierárquico, que é o agressor, contra a palavra de uma vítima que responde hierarquicamente dentro de uma instituição que é rigorosa em relação à sua hierarquia. Você estava me contando fora do ar que já existe decisão de instâncias superiores da Justiça Civil dando peso à voz de quem denuncia. Explica um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Então, é importante até puxar um gancho desse caso do Exército no Rio Grande do Norte com essa decisão em instâncias superiores, porque nesse caso o agressor acabou sendo absolvido porque não havia provas. A Justiça alegou que não deveria levar o caso adiante justamente porque era apenas a palavra da vítima. A palavra da vítima. Exatamente. Sei. Isso contraria, na verdade, um parecer do STJ que reconhece a relevância da palavra da vítima em casos de crimes sexuais. Então, a decisão, nesse caso do Rio Grande do Norte, contraria um parecer do STJ. E ficou só no nível da sindicância interna? Não teve nem a abertura de processo na Justiça Militar ou teve? Teve essa sindicância que resultou na abertura de uma investigação interna dentro da Corregedoria do Exército. E não foi só o relato dela, também houve testemunhas nesse caso que também, de alguma forma, ajudam a traçar o perfil desse agressor. Segundo essas testemunhas, esse oficial teria dito que perfume despertava o instinto animal dele, fazendo com que ele tivesse vontade de pular e rasgar a roupa de quem estivesse usando. Então, mulheres, claro. Mulheres. E isso já causou isso não era prova para a sindicância? Isso não era prova e nem indício de que essa investigação poderia ir adiante. Em vez disso, o que aconteceu foi que foi aberta uma sindicância contra a vítima, para que ela respondesse por denunciação caluniosa, porque, de acordo com o entendimento dessa sindicância, quem havia cometido um crime era a vítima por ousar acusar um superior hierárquico de crime sexual. E o que aconteceu com ela? Ela acabou desistindo da carreira militar, ela deixou o Exército. Essa sindicância contra ela deu em alguma coisa ou foi só uma pressão? Ela acabou sendo absolvida, porque não houve prova de que ela havia cometido uma calúnia contra o agressor. É inacreditável, né? Porque, primeiro que, contrariando a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a voz da vítima não foi considerada prova suficiente. Depois, abre-se um processo contra a vítima por denunciação caluniosa, em que também não há nenhuma substância, tanto que a sindicância não dá em nada. É só um instrumento de pressão para quem denunciou, e aí o tenente continua no Exército e a sargento que foi vítima saiu. Perfeita leitura, é exatamente isso. Porque se a gente for analisar o desdobramento do caso, como efeito prático é isso, é uma pressão contra a vítima, que acaba deixando a instituição, ela não conseguiu continuar com a carreira militar. Eu tentei contato com a defesa dela, eu tentei ver se era possível falar com ela, mas esse trauma persiste ainda para ela e ela não se considera apta nem mesmo a falar sobre o assunto. Um grande indício de que não se trata de um abuso da vítima, no sentido de denunciar algo que não aconteceu, é o fato de que elas todas acabam tendo problemas psicológicos ou psiquiátricos que elas não tinham antes. E a própria reputação delas é colocada em xeque. Nesse caso, a sindicância, em vez de apurar o crime, que em tese teria sido cometido pelo superior hierárquico, passou a fazer questionamentos a testemunhas sobre o comportamento dela, se ela tinha envolvimento amoroso com outros militares do Exército. Mas o que isso tem a ver? Nada, absolutamente nada. Mas foi o que a sindicância fez. Foi investigar a vida amorosa dela? Exatamente. Em vez de investigar um crime, investigou a vida amorosa dela.
105, 107 casos que você levantou, teve algum caso de alguém que tem uma patente alta? Tem um coronel aqui em São Paulo, ficou até famoso, né? Que não desistia de perseguir uma vítima. O que aconteceu? Teve o coronel Cássio Novaes, ele era comandante de uma unidade da Polícia Militar de São Paulo. Ele cometeu assédio sexual dentro dessa unidade ao abordar uma soldado com comentários que nem cabe aqui falar. Começou com esse primeiro episódio em que ele fez esses comentários impróprios, enfim. Ela chorou, ela teve uma crise nervosa porque não imaginava passar por esse tipo de situação. Afinal, o cara é um coronel, é o cargo, né, a patente mais alta da Polícia Militar. Exatamente, ele é o chefe. É o poder. É o poder ali dentro da Polícia Militar. Além de sofrer esse assédio sexual, ela teve que lidar com a própria hierarquia, porque ela precisaria, inclusive, pedir licença para deixar o local. Ela precisava bater continência para ele para pedir para sair do local após ser assediada sexualmente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o coronel, que é o comandante máximo daquela unidade da Polícia Militar, se refere a uma soldado mulher em termos chulos, fazendo comentários sobre o corpo dela. Ela tem uma crise nervosa e para poder sair do quartel da unidade militar, da Polícia Militar, ela tem que pedir autorização para quem a importunou sexualmente e ainda bater continência. Ainda bater continência, pedir licença e, para piorar a situação, ele ainda ameaçou. Ele não se constrangeu em assediar. Ele ainda ameaçou. Ele disse, olha, fica esperta aí, se você tentar qualquer coisa contra mim, você que vai acabar sofrendo as consequências. Algo nessa linha. Após esse assédio, ela continuou trabalhando normalmente, tentou continuar com a vida dela de uma forma normal, mas ela acabou pedindo licença, ficou 2 anos afastada, pediu licença que ela tinha direito, e quando retornou, os assédios continuaram. Quer dizer, ele não parou no primeiro assédio, ele continuou assediando, a ponto dela pedir licença, e 2 anos depois, quando ela volta, ele insiste no assédio. Não só insiste, como há uma escalada na postura dele. De que maneira? Ele convida ela para ir ao motel, escreve mensagens pelo WhatsApp, mensagens em tom de intimidatório. A impressão que eu fico é que ela fez de tudo para não denunciar. Ela fez de tudo para continuar com a carreira dela na Polícia Militar e lidar com o assédio até ela aí mesma. Ela não tinha denunciado. Não tinha denunciado. Porque o cara tinha ameaçado que se denunciasse ia ser ruim para ela. Exatamente. Então a impressão que passa é muito clara. Não havia só certeza de impunidade por parte desse coronel. Havia algo além disso. Havia uma escalada de violência. Ele pressionou ela tanto que ela não encontrou outra saída que não fosse denunciá-lo. E aí, nesse caso, como havia provas, havia materialidade, havia mensagens no WhatsApp, e ela teve a coragem de levar esse caso à justiça. Por conta disso, ele acabou sendo condenado. A quanto? O coronel Cássio foi condenado a 1 ano e 5 meses em regime aberto pelo crime de assédio sexual. Além dessa vítima, havia uma outra vítima também que o acusou pelo mesmo crime. A pena foi mantida após um recurso no Tribunal de Justiça Militar, mas ele responde o caso em liberdade e se aposentou. Agora, é o único caso de um coronel, ou seja, de um oficial de patente alta que foi acusado de assédio sexual dentro da sua corporação? Não, há outros casos. Ocorreu também um caso na Força Aérea Brasileira de um coronel de 56 anos que foi acusado por 6 vítimas de assédio sexual. E mesmo assim, acabou sendo inocentado na Justiça Militar. A Justiça Militar entendeu que havia ali alguma suspeita em relação a uma dessas vítimas e por conta disso, ele acabou sendo absolvido. Tem 6 pessoas, 6 mulheres denunciando um coronel por assédio. E não é que foram assediadas ao mesmo tempo, né? Foram 6 atos diferentes de assédio sexual. 6 denunciam. Uma, como é que é a expressão? Eu vou abrir aspas para o que foi colocado nesse julgamento. Essa vítima não passava confiança, mas a corte não explicou o motivo. Como simplesmente assim? Disse que uma das vítimas não passava confiança. E não explicou por quê. E por conta disso, ele acabou sendo absolvido. 5? Exatamente. Essa é uma pergunta não passaram nada, precisa ser respondida pela Justiça Militar. E esse daí tá lá, belo e formoso, onde sempre esteve, não teve nenhuma repercussão. E as pessoas que denunciaram devem ter saído da aeronáutica. Logo após o caso, ele também entrou com um pedido de aposentadoria nas Forças Armadas. Ah, clássico. Quer dizer, vamos fazer um acordo aqui, né? Sim. Eu sofri assédios sexuais em 2020, dentro de uma viatura, indo levar uma presa no presídio, e outra na cozinha da delegacia, o policial me agarrou. Esse processo ele já está condenado em segunda instância, mas esse não é o maior problema. Eu falo que o assédio sexual foi o meu menor problema dentro da polícia. O problema maior que eu vivo é a perseguição institucional, a tortura psicológica, por eu ter denunciado esse caso, né? A atual chefe de polícia não aceita. Na época ela era minha chefe. Ela não aceitou eu ter denunciado esse caso, tanto que ela me movimentou.
Ela não me deixou na delegacia onde eu estava acolhida, mesmo eu chorando, pedindo para ficar, mesmo o delegado pedindo para eu não ser movimentada, ela me movimentou, ela me tirou do lugar onde eu estava acolhida, e aí começou todo o meu transtorno dentro da polícia, há quase 6 anos, né? Então, assim, eu adoecida já, com histórico de assédios e ainda tendo que passar por toda essa violência que eu chamo, né, uma violência institucional. Eu não tive acolhimento, eu tive, tipo assim, você escolheu denunciar o colega, então agora você vai sofrer a força da instituição. Desse primeiro afastamento que eu tenho lá, começaram a me dar transtorno paranoico para invalidar a gravidade do que eu estou denunciando, continuam me dando transtorno paranoico, se recusam a registrar o acidente de trabalho por adoecimento ocupacional, abrem processos contra mim, sindicâncias contra mim. Agora, semana passada, abriram um PAD contra mim, que sou assediadora. Então, assim, eles me transformaram na problemática. É aquela velha história da mulher que denuncia algo. O problema é ela. A mulher estuprada, o problema é a saia curta que ela estava. A mulher que está denunciando assédio, na verdade, ela é uma mentirosa problemática. O estado de Minas está inerte diante da minha situação. Eu estou completamente adoecida. Hoje eu não levanto mais da cama. Eu sinto dores no corpo inteiro, porque me deu um gatilho e acabou que eu desenvolvi fibromialgia. Eu tomo o máximo da medicação e o meu corpo não para de doer. Então, assim, hoje em dia eu tenho um mal-estar não só mental e emocional, né, psicológico por conta disso. Hoje em dia o mal-estar que eu sinto é no corpo, né? O meu corpo dói, não é só a alma que dói, mas não. Tem casos mais graves que você relata nas suas reportagens, né, Herculano? Teve um caso rumoroso no Rio Grande do Sul de um delegado da Polícia Civil que foi condenado por estupro. Sim. O delegado Marcos Ramos Viana, ele foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão por estupro, assédio sexual e importunação sexual contra 2 estagiárias dentro de uma delegacia no interior do Rio Grande do Sul. Estupro. Foi a pena mais alta desse levantamento que eu consegui fazer. Nos outros casos, e são ele penas tá bem... preso? Ele está preso. A prisão dele ocorreu aí em maio desse ano. Ele foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão. Me diga uma coisa, são 107 casos. 107 vítimas. Vítimas. E 51 policiais, militares, comandantes militares que foram denunciados, como você já explicou, porque não todos, mas uma boa parte deles é reincidente, né? É serial. Sim. No caso, esses 20 anos é a maior condenação que você encontrou? Desse levantamento, sim. É a maior condenação. Nos outros casos, as condenações são muito pequenas, assim, elas variam aí de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Não passa disso. Esse é o único que foi pra cadeia? Esse é o único que foi pra cadeia do levantamento que eu consegui apurar. 51 denunciados que você encontrou, só um preso. Efetivamente. Sim. Que conclusão que você chega? Porque não são só os relatos episódicos, né? Esse padrão que você encontrou sintetiza pra gente o mecanismo, o sistema, né, que você identificou. São crimes aparentemente recorrentes, que acontecem mais de uma vez. O assediador, ele não se limita a uma vítima apenas, ele faz isso com várias. E a impunidade é geral. A impunidade, ela é uma marca desse tipo de crime. Foi o que a gente conseguiu constatar com esse levantamento. O que chamou a atenção é que a gente sempre vê reportagens sobre crimes de assédio sexual ou importunação sexual dentro das forças de segurança como casos pontuais. Existe um caso ali, um delegado que foi condenado ou um coronel que foi investigado, mas não havia um levantamento, um estudo que pudesse embasar uma conclusão mais definitiva. Havia casos isolados que a imprensa cobria ali, contava o que havia acontecido. E a tendência como se fosse contar o pior, né? Como esse caso aí do delegado Marcos Ramos Viana, que foi condenado a 20 anos de cadeia, porque daí você tem uma prova concreta, né? E a imprensa não corre o risco de sofrer um processo por noticiar. Agora, o que você levantou é todas as denúncias que você conseguiu encontrar na justiça. Quais foram as fontes que você usou? Eu pesquisei em sindicâncias das corporações, em corregedorias, em investigações conduzidas pela Polícia Civil, em processos na justiça e também Justiça Civil e Militar. Justiça Civil e Militar e também em levantamentos com essas informações que são esses casos que a gente verifica aí, que eventualmente surgem
surgem, um delegado que foi condenado. Passa, às vezes, a impressão de que são casos esporádicos, e não são. São apenas casos que vêm à tona porque são casos mais graves. Mas existe aí um levantamento que comprova que esses casos aí são recorrentes e que existe aí também uma subnotificação de acordo com os relatos das próprias vítimas, por conta do período que é muito curto até que o caso prescreva, porque são crimes que têm uma pena muito pequena, né? A conclusão que dá para extrair da sua série de reportagens é que uma mulher que prestou concurso, entrou na Polícia Civil, entrou na Polícia Militar ou entrou nas Forças Armadas, ela corre um risco nada desprezível de sofrer algum tipo de assédio sexual, de sofrer esse assédio sexual durante muito tempo, várias vezes, não é um episódio apenas, são várias, e depois de pensar muito, tomar coragem e denunciar, ainda ser vitimizada pela segunda vez, isso? Sim, e ela vai passar por uma perseguição institucional, porque a corporação, muitos integrantes dessas forças de segurança não aceitam que essas denúncias venham à tona. Então ela vai ser perseguida, ela vai ser isolada no ambiente de trabalho, além de lidar com esses problemas psicológicos e psiquiátricos decorrentes do assédio. As consequências psicológicas e psiquiátricas parecem ser graves, em alguns casos muito graves, né? Sim, no levantamento foi possível constatar que 5 das vítimas cogitaram cometer suicídio. Teve um outro caso, que não consta no levantamento das que cogitaram, mas teve um 6º caso de uma policial civil em Minas Gerais que cometeu suicídio. E tem alguém tentando mudar isso? Houve uma audiência pública com algumas dessas vítimas na Câmara dos Deputados em Brasília, e existe aí uma tentativa de mudar o Código Militar para que seja incluído casos de assédio. Não é o caso hoje, mas existe uma tentativa aí de levar adiante essa discussão, levar também para o Ministério da Justiça. Existe essa tentativa de fazer com que essas penas sejam mais relevantes para que esses casos não continuem acontecendo com essa frequência tão grande. Existe também uma dificuldade para levantar essas informações, porque na maioria das vezes esses casos correm em segredo de justiça. Então isso também blinda mais ainda esses casos, traz uma certa invisibilidade para casos envolvendo assédio sexual e importunação sexual. Quer dizer, esses casos que você conseguiu encontrar são talvez, para usar uma imagem gasta, a ponta do iceberg. Exatamente. Existe aí um relato de subnotificação da voz das próprias vítimas. Muitas dessas vítimas não constam em levantamentos, levando em consideração processos, por conta justamente da prescrição desses casos, né? Além dessas suas reportagens, alguém mais já tinha investigado, pesquisado esse tema da violência sexual contra mulheres, mas também contra homens, né? Porque na sua reportagem, como é que é? São 107 vítimas, quantas delas são mulheres? São 99 mulheres e 8 homens. E alguém mais estudou esse assunto? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa chamada Assédio nas Polícias Brasileiras, o efeito do silenciamento. Nesse estudo, foram ouvidos 64 profissionais das forças de segurança, relatando casos de assédio sexual ou moral. Esse estudo foi desenvolvido pela pesquisadora Kerly Santos, e ela relatou que 75% dessas vítimas disseram ter sofrido retaliação após as denúncias. Que é mais ou menos a mesma coisa que você encontrou. A constatação, que faz parte do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele dialoga com o que a gente conseguiu verificar nesse levantamento feito pelo UOL. Quer dizer, a conclusão que a gente chega é que o risco da vítima é dobrado, né? E é o risco de sofrer aquela importunação, aquela agressão continuamente, a pressão, né? Depois isso pode se transformar em assédio moral, ou até pior, virar um processo, uma investigação contra ela, que aí acaba de vez com a sua reputação, sua saúde mental, e ela, na maioria das vezes, acaba deixando a corporação porque não tem nenhum tipo de amparo. E justamente por conta dessa falta de amparo, que essas vítimas têm tentado dialogar entre si. Existem grupos, elas tentam apoiar umas às outras, elas tentam incentivar, fazer com que outras vítimas também falem e não se calem, porque isso ajuda, de alguma forma, quebrar com esse ciclo. Porque está claro que essas corporações das instituições de segurança, sejam polícias, sejam civil, militar, sejam as Forças Armadas, precisam mudar a sua cultura interna, né? Porque se as pessoas têm medo de denunciar, quem agride, quem importuna, sabe que vai ficar impune, né? 51 só um está na cadeia. E ainda tem uma conivência da corporação para que o ambiente continue estimulando esse tipo de coisa, de fato é difícil ver algum tipo de saída. E são instituições onde existe um machismo estrutural. São instituições onde o trabalho da mulher, ao longo dos anos, a mulher vem conquistando seu espaço nas forças de segurança, mas ainda é um começo, ainda são os primeiros passos em relação a isso. Muito obrigado,
Herculano. Acho que esse é um caso muito importante e se as pessoas quiserem se aprofundar sobre isso, onde é que elas podem encontrar os seus textos, as suas reportagens? Essas reportagens estão no site do UOL. A gente também fez um vídeo contando um pouco dessa dinâmica e tentando trazer um pouco desses relatos. E no UOL a gente encontra no uol.com.br/prime ou uol.com.br/tab, é isso? É isso. E também no canal do UOL no YouTube. Muito obrigado, Herculano. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com Herculano Barreto Filho, repórter do UOL. O roteiro é da Clara Argelstad. A captação é do João Pedro Pinheiro. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é composta pelo João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.